No Memórias na Medicina de hoje, iremos conversar com o Dr. Reinaldo de Oliveira, ele que é especialista em cirurgia geral e também tem doado a sua vida à área artística. É um prazer tê-lo aqui conosco, Dr. Reinaldo. O prazer é meu. É muito bom que eu esteja aqui. Eu me sinto muito feliz porque fazendo a medicina que ainda faço hoje em dia, apesar da minha idade, 82 anos, eu continuo atuando. Ainda hoje operei 3 pacientes. Espero poder operar até quando viver. Eu digo sempre que eu quero morrer vivo. Eu não quero morrer morto. Eu quero morrer vivo. Não quero colocar um pijama listrado de cinza e azul, sentar numa cadeira de balanço, numa calçada de casa, às 5h30 da tarde e ficar olhando para a lâmpada do poste acender àquela hora. Eu não quero que isso aconteça. Por isso é que eu continuo trabalhando e quero viver imerso na vontade de trabalhar. Que bom, doutor. A gente queria conhecer um pouquinho da sua história dentro da medicina. O senhor desempenhou, a partir de quando esse gosto, assim, o senhor ganhou esse gosto pela medicina a partir de quando? Eu vou contar uma história que pode parecer fantasiosa e que já tive a oportunidade de contar e de escrever em outras ocasiões, mas que numa participação desse tipo, ela cabe. Meus pais, Valdemar de Oliveira e Diná de Oliveira, tinham um desejo lá pelos idos de 1940, 42, por aí, de que eu seguisse a carreira de engenharia. É a carreira do futuro, é a carreira que vai dar dinheiro, é a carreira que vai dar satisfações pessoais. Eu não tinha muita intimidade com a matemática e com a física. Era aluno do colégio Padre Félix. Até quando, o ano em que ele morreu, eu me transferi para o Oswaldo Cruz de Aloysio Araújo, porque meus pais continuavam com muita habilidade a me induzir para a engenharia. E por que eu passei do Padre Félix para o Oswaldo Cruz? Porque no Oswaldo Cruz eu iria pegar como professores de matemática e de física pai e filho, professor Newton Maia e o professor Euler Maia. Newton em matemática e Euler em física. E assim foi, me enfronhando na matemática e na física, me preparando para um possível vestibular de engenharia. Acontece que meu pai também foi meu professor nesse mesmo ano. Professor de biologia, de zoologia, de mineralogia, de botânica, de tudo quanto biologia geral levava no seu bojo. Estava tudo indo muito bem, já estávamos em junho ou julho. Aí vem o fato curioso que eu vou contar. Eu devia ter 16 anos para 17. A cozinheira de minha casa, chamada Dona Felizmina, um dia me chama e diz: Reinaldo, estamos com um galo, uma ave de pena, de esporão, de tudo. Estamos com um galo doente aqui. Estou vendo a hora dele morrer. Diz: que foi que houve? Ele está entalado. Entalado? Mostra o galo. Lá veio o galo. E eu fui examinar o galo. A minha tendência para a medicina aflorou mais ainda nessa hora. Eu resolvi operar o galo. Coloquei o galo em cima de uma calçada que era como se fosse uma mesa de operação. Eu fiquei mais para baixo com os pés no terreno, no solo, e o batente alto era a mesa de operação. Arranjei uma gilete sem anestesia, pedi licença ao paciente
e abri o papo do galo. Tirei horrores de lá de dentro. Lavei o papo do galo. Ele estava entalado completamente. E lá na passagem, eu diria que, se a memória não me falha, para o Folhoso, o Barrete, eram nomes assim, que eu não me lembro mais. No homem eu sei que é do estômago para o duodeno. Mas no galo era o Barrete, se não me engano. Eu encontrei uma folha de mangueira que o galo tinha ingerido e não tinha conseguido passar. Tirei a folha da mangueira, lavei, pedi à filha da cozinheira, dona Alice, que era costureira lá de casa, uma agulha com linha 30, e ali eu suturei o papo do galo. Me senti maravilhosamente realizado. Naquela noite, no jantar, eu comuniquei a meu pai o que tinha feito e disse que ninguém me tiraria do caminho de ser médico e de ser cirurgião. Quero avisar aos amigos que o galo sobreviveu. No dia já aparecia outra pessoa, piscou o olho para mim me agradecendo, e eu agradeci a ele por ter sido o meu primeiro cliente. É verdade que o cliente que me passou o seixo, mas muitos outros pela vida fora iriam me passar também. Por isso é que eu segui a medicina. Que história interessante, doutor Reinaldo. E a partir daí, então, o senhor entrou na faculdade de medicina, né? Fiz o meu vestibular honrosamente. Passei entre os 8 primeiros da turma. Eram mais de 400 candidatos na época. 1948 para 49. Imaginem. Parece mentira, mas eu já tive 18 anos. Hoje em dia eu tenho, como já disse, 82. Daí eu parti para estudar com toda a vocação e com toda a satisfação. Fiz na faculdade um curso do qual eu me orgulho muito. Jamais fiquei em nenhuma dependência. Passei em todos os anos, a maioria no exame por média. Alguns eu ficava no exame completo chamado, mas a maioria por média. Dessa maneira, fiz do corpo docente da Faculdade de Medicina do Recife uma legião de amigos, professores os mais diversos, aqueles a quem eu não somente dava a ele aquilo que tinha aprendido com ele, como também dava a amizade que haveria de permanecer pelos anos seguidos. Nunca tive um dissabor com algum professor meu. Tive professores notáveis, que eu gostaria de dizer. O professor Eduardo Vanderlei me deu a mão desde quando eu estava no 4º para o 5º ano. Comecei a trabalhar como acadêmico na cadeira de técnico operatória e cirurgia experimental. Ali eu fiz uma legião de amigos. Salomão Kellner, Hindenburg Lemos, Zé Maria Schuller, César Montezuma, Odaci Varejão, Ivaldo Dourado, Paulo Ferreira, Paulo Teixeira, Paulo Marcelo da Costa Barros, uma legião de companheiros e amigos que continuaram a vida toda a ser meus companheiros e amigos na própria medicina. A maioria deles já se foi. Meu pai já se foi, minha mãe já se foi. Foram-se todos aqueles que me deram a força para poder voar. E eu me lembro de Helen Keller, quando disse uma vez, Helen Keller foi uma surda, cega e surda, que às custas de Anne Sullivan, que a ensinou a falar, ela pôde falar não somente e escrever, tornando-se uma grande jornalista. E deixou uma frase célebre: não engatim quando sentir o ímpeto de voar. Isso é uma lição para todos nós hoje em dia. Às vezes nós não ousamos ser audazes, mas uma frase dessa nos estimula.
Não, não vá devagarinho, não. Voe. Alce voo e haja da maneira como melhor puder ser dentro de sua profissão. Mas além de Eduardo Vanderlei, eu tive grandes amigos também, outros que trabalharam como amigos que eram de meu pai, que era médico também, um Mário Ramos, um Bezerra Coutinho, uma pessoa de uma cultura geral extraordinária, com quem eu viria me encontrar depois no seminário de tropicologia da Fundação Gilberto Freire, hoje em dia, e que antigamente era da Fundação Joaquim Nabuco, tendo Gilberto Freire à frente. Ali estava Bezerra Coutinho, ali estavam colegas meus, Marcionilo Lins, meu professor, ex-reitor da universidade, Potiguar Matos, falecido, jornalistas, Nelson Saldanha, filósofo. Ao meu lado, meu Deus do céu, tantos outros, Maria do Carmo Tavares de Miranda, os que formavam o seminário de tropicologia. Penso que eu acertei na minha profissão, porque auxilio aqueles que realmente precisam de mim. Se não juntei rios de dinheiro, juntei mares de satisfações. Ontem encontrei uma senhora de cadeira de rodas, já bem idosa, me disse: o senhor não se lembra de mim, mas o senhor me operou 2 vezes há 20 anos. É uma delícia a gente poder encontrar essas pessoas. Hoje de manhã, doutor, meus parabéns pelo artigo que o senhor escreveu. Eu gosto muito de ler o que o senhor escreve. O senhor me operou uma vez no Hospital Agamenon Magalhães. E você está vivo. É, estou. É a maior satisfação que nós podemos ter. E o senhor passou, você tem muita história para contar, né, doutor Reinaldo? E o senhor passou por vários hospitais, trabalhou em vários hospitais. Que história o senhor teria para contar? Se eu puder contar, eu talvez contasse nos dedos de uma mão os hospitais em que eu não trabalhei. Porque eu já fiz uma relação e não encontrava nome que estivesse dentre os dedos de minha mão. Tive o prazer de todos os hospitais eu frequentar. Fiz um concurso onde passei bem para cirurgião do Hospital Agamenon Magalhães, no antigo IAPI. Ali eu fiz a minha tenda de trabalho, tendo Eduardo Vanderlei, Hindenburg Lemos, Salomão Kellner, Zé Maria Schuller, amigo e professor extraordinário, que me ajudou muito a ousar voar. Por todos esses, eu só posso hoje em dia agradecer. Como agradeço este momento em que estou aqui, porque é como se fosse um reconhecimento do trabalho que nós executamos até hoje dentro da medicina. Com orgulho de jamais, e aí eu sigo o que Einstein diz. Einstein diz o seguinte: errar sim, nunca em princípios. Vejam que beleza de frase. E é isso que eu procurei fazer na vida. Podemos errar por acaso, por negligência, por displicência, mas errar nos princípios, isso não. Leis, costumes, dogmas têm que ser mantidos. Assim a gente enfrenta as adversidades, os problemas e os supera, porque você tem um conteúdo moral que lhe permite fazer isso. O senhor com 9 anos, na verdade a sua carreira, assim, hoje o senhor tem uma carreira artística também e que se confunde com a medicina. Então, aos 9 anos o senhor se tornou ator, não é isso? E aí, a partir daí, o senhor vinha adquirindo, assim, esse gosto, esse amor pela arte. Conta um pouquinho a respeito disso. Meus pais, principalmente meu pai, adorava o teatro, adorava a música. E formou-se em medicina na Bahia em 1922.
Depois veio para o Recife e formou-se em Direito em 1929. Exerceu o jornalismo até os últimos dias de sua vida. Apaixonou-se pelo teatro e pela música. Era um exímio pianista. Nos passou o gosto pelo teatro. Criou o Teatro Infantil de Pernambuco. Em 1939-40 eu ingressei nele. Tomei parte em 3 peças, 3 operetas infantis que ele fez. A Princesa Rosalinda, onde trabalhava ao lado do futuro colega anestesista Walter Dimenstein. Terra Dourada, onde tive também uma legião de amigos e de companheiros. E Em Marcha Brasil, que foi a 3ª revista. O Teatro de Santa Isabel esgotava as lotações dos domingos nas matinais. Era uma delícia trabalhar para eles com uma orquestra dirigida pelo maestro Nelson Ferreira. Sou capaz de recapitular os componentes dessa orquestra. Eu tinha 9 anos, 10 anos de idade, 1940, 39, 40. Nelson no piano, José Genha e Almeida nos violinos, Felinho no saxofone, um do cabelo branco, que eu não me lembro o nome dele, na flauta, John Johnson no clarinete, Gama na bateria, Furrete no contrabaixo. Isso nunca me saiu da memória. As peças eram um sucesso extraordinário. Em 1947, já eu tinha 17 anos, fiz o vestibular para a faculdade. Aí eu não pude, até então, tomar parte no que o Teatro de Amadores de Pernambuco já era desde 1941. E é um ponto importante na minha vida, porque hoje em dia eu sou diretor do Teatro de Amadores de Pernambuco, depois da morte de meu pai em 1977. E, vejam bem, foi meu pai quem, numa reunião da Sociedade de Medicina, atendeu a um pedido de Otávio de Freitas, que era presidente da sociedade, para que se comemorasse o centenário da Sociedade de Medicina com alguma coisa diferente. Meu pai disse: vamos levar uma peça de teatro. Você está doido, Valdemar? Não, vamos levar uma peça de teatro. Eu tenho uma chamada O Triunfo da Medicina, Dr. Nock. O Otávio de Freitas falou: Valdemar, você não está vendo que não é... E tem mais uma coisa, doutor Otávio, vamos fazer o seguinte: vamos levar com médicos e esposas de médicos. Ah, você agora endoidou. E por que é que ele disse isso? Porque o preconceito existente na época, 1941, sobre a participação das senhoras da sociedade no palco, era o pior possível, era o mais forte possível. Vocês não podem ter ideia. E havia suas razões. As companhias itinerantes que vinham do sul, de navios, que caíam no porto e que depois ficavam na cidade dando temporadas, traziam atrizes que não se cuidavam muito bem e que vendiam facilmente o seu corpo, nem sempre saudável. Já disse tudo para justificar o que a vigilância sanitária da época fazia. As atrizes, como Dercy Gonçalves, Cacilda Becker, e elas disseram isso depois, nas entrevistas que tinham, eram obrigadas a fazer exames ginecológicos antes de começarem a sua temporada. A que situação elas eram colocadas? Mas havia razões. Havia razões. Depois, com o advento dos antibióticos e com a liberação dos costumes, a mistura dos prazeres da vida, a coisa diminuiu um pouco. Mas esta semente que meu pai se propôs a plantar para acabar com o preconceito contra a mulher da sociedade do teatro, vingou, floresceu. O Teatro de Amadores de Pernambuco estreou no dia 4 de abril de 1941,
o mesmo dia do centenário da Sociedade de Medicina de Pernambuco. A peça foi um sucesso tão grande que levaram 3 vezes. 1941. Hoje uma peça de sucesso leva 3 meses ou 3 anos. E daí em diante, fundado o Teatro de Amadores de Pernambuco, porque ninguém percebe um centavo por suas apresentações, daí em diante, mais de 120 peças foram montadas. Eu estreiei no Teatro de Amadores em 1947, quando acabei de fazer meu vestibular. Me considerei livre e entrei na primeira peça chamada Planície. Nunca mais deixei de entrar em peça do Teatro de Amadores, a não ser A Casa de Bernarda Alba de Garcia Lorca, que era de um elenco totalmente feminino. Mas eu fiz a luz e fiz o som. Estava sempre presente nesse espetáculo. Com a morte de meu pai, os meus colegas do teatro me fizeram galgar a posição de diretor-geral, que é o que eu sou hoje em dia. Então eu devo muito à medicina, esse lado artístico que eu desenvolvi, porque foi através de uma proposta de Otávio de Freitas, presidente da Sociedade de Medicina, que criou-se o Teatro de Amadores, do qual eu passei a participar em 1947 e que com a morte de meu pai em 77, estamos hoje a 71 anos de vida do conjunto, eu passei a dirigi-lo. Doutor Reinaldo, agora uma pergunta difícil. O senhor vivenciou tudo isso? Eu acho que difícil vai ser a resposta. É. Então, uma pergunta que eu entendo como difícil. O senhor desempenhou um papel importante na medicina em Pernambuco e o senhor desempenhou um papel e tem desempenhado um papel importante no quadro artístico, né, do nosso estado. Então, hoje o papel que o senhor desempenha mais importante que o senhor acha é na medicina ou é no contexto artístico? São duas artes, uma pela outra, eu não posso escolher. Participo com todo o amor, com todo o idealismo por cada um. Quando eu estou operando um paciente de manhã, eu estou pensando no papel que eu vou interpretar à noite. Quando estou no palco à noite, estou pensando na operação que vou fazer no dia seguinte. Claro que o bom senso vai ajeitando as coisas. Nunca tive problemas na vida por causa disso, nem os meus pacientes. E o senhor, como jornalista também, que o senhor também tem formação no jornalismo, o senhor está escrevendo um livro que se chama O Palco da Vida, e eu queria que o senhor conversasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre essa obra que está surgindo. O palco da minha vida seria o palco onde eu desempenhei não somente a parte artística, como tudo isso que eu contei aqui. Minha participação na medicina, minha participação no Rotary, sou com muito orgulho rotariano, minha participação na Academia Pernambucana de Letras e a minha participação no jornalismo, que você falou, foi uma decorrência de um convite que eu recebi. Escrevia aqui e ali algumas coisas, mas o convite que eu recebi foi da Folha de Pernambuco, através do amigo Eduardo Queiroz, Queiroz Monteiro, que me fez acenar com a possibilidade de eu escrever um artigo semanal, desde o primeiro número da Folha. Comecei quinzenalmente, depois passei a semanalmente. Toda quarta-feira eu estou lá com o meu artigo na Folha de Pernambuco. Ao lado disso, entrei não só na Academia de Letras, como na Academia de Artes e Letras de Pernambuco, na Academia de Música, na Academia de Ciências. Olha, eu brinco de academia com aquela brincadeira de academia que a gente fazia antigamente quando eu era menino. E com isso, a gente vai desenvolvendo a arte de escrever. É gostoso escrever, é gostoso criar. O conto é uma coisa que se cria e que se conta. Eu fiz um livro, publiquei um livro chamado Manga Rosa, todo de contos, que eu chamei de contos a menos, contos mais a menos,
contos menos a menos e contos mais ou menos. Esse livro foi publicado quando eu entrei na academia em 1998, por aí. Em suma, hoje em dia eu sinto prazer em colher um assunto novo sobre o qual eu possa escrever, graças a Deus, com facilidade, aquilo que eu vou publicar na quarta-feira na Folha. Aqui e ali, Joesil me chama no Diário de Pernambuco, eu também vou. O do Jornal do Comércio, que foi a casa de meu pai, também eu de vez em quando dou as minhas entrevistas. Em suma, é gostoso escrever e é gostoso criar. E o senhor já escreveu alguma peça teatral? Quem? O senhor já escreveu alguma peça teatral? Já. Eu escrevi uma peça teatral chamada Ave Maria Gol. É a história de um padre que torcia pelo Santa Cruz. Imagine o sofrimento dele hoje em dia se esse padre existisse. Foi uma peça muito engraçada, colhendo fatos verídicos aqui e ali, e que foi levada pelo Teatro de Amadores de Pernambuco, porque foi classificada em segundo lugar no concurso de peças Valdemar de Oliveira, criado por Leonardo Dantas na época, quando ele era presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife. Quem ganhou o primeiro lugar foi minha colega do Teatro de Amadores, esposa de meu amigo Renato Faelante, Wanda Faelante, com a peça Inácia da Silva. Inácia da Silva também foi levada pelo teatro e eu participei também dela. É muito gostoso a gente fazer. O teatro hoje em dia enfrenta problemas. Desde 1941, há 71 anos, o Teatro de Amadores de Pernambuco existe. Mas imaginem vocês, a vontade que se tinha antigamente de fazer teatro era o lazer que a televisão substituiu, que o teatro, que o cinema substituiu, que a informática está substituindo, mas que não me faz fazer esquecer a frase de Van Gogh Milor Fernandes, que morreu há poucos meses, quando escreveu um dia: o teatro é uma arte moribunda há 2000 anos. Realmente. Quando surgiu o cinema, o teatro vai acabar. Não acabou. Quando surgiu a televisão, vai acabar agora. Também não acabou. E assim por diante, a informática, o computador, tudo não tem. Nada é igual a isso que está acontecendo aqui. Olho no olho, olho no ouvido, ouvido no ouvido, voz no ouvido. Essa intercomunicação dos sentidos diretamente, nada se compara. Não é você pegar um enlatado, levar para casa no fim de semana, botar ali, se diverte, aumenta a sua cultura, mas quando chega na hora de você ver o ator na sua frente, transmitindo-lhe a emoção que o autor provocou, nada se compara. Doutor Reinaldo de Oliveira, é um prazer muito grande estar recebendo o senhor aqui. O senhor tem uma história muito rica, tanto na área da medicina como nessa área artística. E nós queremos agradecer a oportunidade que nós estamos tendo de reconhecer essa sua estrada, tanto na medicina como na área artística. Gostaríamos muito de agradecer ao senhor. Eu sou quem agradece a vocês, porque se agora pode não parecer nada interessante que eu, vivo, esteja me valendo da grandeza dessa entrevista por ela existir, daqui a uns 100 anos, quem sabe, olha que coisa curiosa, Reinaldo de Oliveira dizia em 2012, lá naquela sede maravilhosa que ainda estava para se concluir do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. Muito obrigado. O Memórias da Medicina fica por aqui.